a primeira coisa que eu percebo, né? A faculdade, ela não ensina os enfermeiros a registrar corretamente no prontuário. Ensina tudo que precisa ser escrito no prontuário, né? Tudo referente ao exame físico, tudo referente ao que a equipe faz, mas não fala como fazer isso. Ela não exemplifica bem isso. Então, quando o recém-formado, né, o enfermeiro recém-formado, ele vai para a prática, ele acaba não sabendo o que fazer, e aí ele acaba vendo o exemplo dos profissionais que já estão atuando ali. E isso faz o quê? Que ele acabe aprendendo como fazer errado, ao invés dele estar transformando aquele cenário, estar transformando aquele ambiente onde ele está. Porque ele está sendo contratado justamente para isso, né? Para melhorar aquele ambiente. E, infelizmente, isso não acontece muitas vezes. Outra coisa também, os enfermeiros, eles registram muito pouco, né? E muita coisa desnecessária. Vou falar para vocês. Tem muita coisa que, às vezes, eu acho que o enfermeiro não precisava escrever. Às vezes, eu encontro uma folha inteira manuscrita, escrita à mão, de exame físico do paciente. E, assim, exames físicos longos que não tem a ver com o quadro clínico do paciente. Então, às vezes, a gente acha que, querendo acertar, né, querendo deixar aquela completude, deixar aquilo bem grandão, bem bonito, escreve demais. Eu já vi aí, às vezes, mais de uma folha ou uma folha inteira manuscrita. Então, assim, gasta tempo para escrever isso, né? Só que acaba que ninguém lê. Essa é a verdade. Então, a gente tem, além de saber escrever, que às vezes realmente tem que escrever muito, tem que saber escrever de uma forma que seja atraente, de uma forma que seja útil para a equipe multi, que seja útil para o outro enfermeiro que vai receber, né, a transferência de cuidado. Então, a gente precisa não escrever pouco, tá? Não estou falando que é para escrever pouco, mas precisamos saber escrever o necessário. Tá? E aí, gente, isso é uma questão de habilidade. Você tem que desenvolver essa habilidade. E acaba que, se você não treina, você não desenvolve, né? Não sabe como escrever cientificamente. Isso é uma coisa que eu vejo muito. Muitos enfermeiros já falaram para mim que não escrevem porque assumem para mim que não sabem escrever. E aí tem medo de errar. Então, isso é uma coisa que já vivenciei e já me falaram isso, então é verdade. Desconhece a legislação. Muitos enfermeiros desconhecem a legislação acerca dos registros de enfermagem. Então, vou falar para vocês hoje aqui uma legislação que é a legislação que eu uso para poder preparar as minhas aulas do curso que eu dou de registros de enfermagem. Então, existe uma legislação? Existe. Tem coisas que não estão no livro. Muita gente acha que tudo que a gente tem que fazer é o que está escrito no livro. E às vezes não é bem assim. O livro, ele é o mundo de Sofia, ele é a prática perfeita lá, a teoria, né? Mas a legislação, ela te ensina um pouco de estratégia para você saber o que você pode escrever, que vai ser útil, você não vai escrever demais e também não vai ficar sem escrever, né? Não vai errar aí pela ausência de registro, né? Outra coisa, não valoriza o próprio registro. Isso é uma coisa que acontece. Eu anotei isso daqui para eu não esquecer de falar para vocês, e isso é uma coisa real. A própria enfermagem, eu já ouvi falas do enfermeiro mesmo, o próprio enfermeiro falando que ele não precisa escrever, porque o que ele vai escrever não tem importância. Então, assim, gente, se a gente já tem esse tipo de pensamento, se a gente não acredita que o que a gente faz é importante e que precisa deixar registrado, precisa ter uma evidência, a gente está do lado errado da nossa profissão, né? A gente está muito equivocado aí. Então, eu queria até ressaltar isso para os enfermeiros, porque não foi um enfermeiro só que me falou isso. Mais de um enfermeiro já falou isso para mim, sabe? Que não precisa escrever, não adianta escrever, porque não vai ter utilidade. Então, assim, não vai ter utilidade porque você não está sabendo escrever da forma certa.
Então, existe uma forma certa de escrever para que você tenha valor naquilo que você está fazendo. E, mais uma vez, eu quero ressaltar para vocês, registro é evidência de trabalho. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Todos os alunos que passam por mim, seja na sala de aula, seja nos cursos, seja nos eventos que eu faço, seja na faculdade, eu pondero muito isso. Se você não escreve o que você faz, ninguém está sabendo o que você faz. Não acredite que é só porque está olhando você pipocando para lá e para cá, correndo para lá e para cá, que estão vendo que você trabalha muito, que não é assim que as coisas são, tá? Para a instituição, para a diretoria, vale o que está escrito, vale o que está documentado. Então, assim, gente, vamos começar a mudar esse pensamento. Se você não entende que precisa escrever para evidenciar o seu trabalho, isso significa que você não está trabalhando. Ou pelo menos não está mostrando que você está trabalhando, tá? Se você não está mostrando que você está trabalhando, o teu gestor vai achar que você não trabalha. E se você não trabalha, ele vai achar que você pode fazer mais coisas. Então é daí que vem a nossa sobrecarga, tá? Muitos dos motivos da gente estar hoje com sobrecarga, com dimensionamento inadequado, eu acredito que seja por esse viés, tá? A enfermagem não sabe mostrar o quanto faz e aí acabam colocando mais trabalho para a gente mesmo, porque os outros colegas das outras categorias, eles brigam, eles não aceitam sobrecarga de trabalho e eles mostram o trabalho deles, coisa que a enfermagem, que é a que mais trabalha, não faz, né? Então, a gente precisa pensar nisso, valorizar os próprios registros. E uma outra coisa também, gente, o que acaba acontecendo? Uma das causas principais do porquê que a gente não usa o prontuário como ferramenta. Sobrecarga de trabalho, obviamente, né? A gente acaba que não prioriza registro, aprendemos a não priorizar com os nossos colegas que já estavam no mercado há mais tempo que a gente, e quando a gente entra, a gente acaba entrando nesse looping de erro o tempo todo, que é trabalhar demais e escrever de menos, e quando você escreve, o que você acaba recebendo é uma crítica dos colegas. Não sei se isso já aconteceu com você, se já aconteceu, eu quero que você coloque nos comentários. Quero muito saber isso, porque o que eu escuto é que quando o enfermeiro para escrever em prontuário, ou para registrar, ou para preencher algum tipo de instrumento, ele é chamado de enfermeza, né? Ou enfermeiro da burocracia, ou aquele enfermeiro que não gosta de trabalhar, só gosta de escrever. Então, assim, a gente quando quer fazer o certo, a gente ainda é criticado muitas das vezes, mas assim, eu nunca permiti que isso me afetasse. Pelo contrário, né? Eu sei do meu papel, então eu sempre estive presente à beira-leito e registrando em prontuário. Seja no período que eu trabalhei intra-hospitalar, que eu aprendi a fazer isso, tanto na atenção básica, quanto hoje, atuando no atendimento pré-hospitalar. Isso é uma coisa que você vai desenvolvendo, né? Eu não cheguei no hospital e já sabia o que fazer. Não, eu fui estudando muito, eu fui lendo muito, e aí eu fui aplicando de forma estratégica, cada hora eu aplicava uma forma de registro, de usar a teoria, de levantar os diagnósticos, de fazer as prescrições, e aí eu fui evoluindo, fui criando, fui desenvolvendo as minhas habilidades e fui criando uma forma estratégica que hoje é o que eu uso para ensinar os meus alunos.